Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula da Língua Brasileira de Sinais Libras. Oi, boa noite. Tudo bem? Vamos treinar um pouco as nossas mãozinhas hoje, né? Essa semana vai ser esse horário, semana que vem também. Mas na outra semana a gente vai fazer uma hora mais cedo, tá? Eu tô terminando uma disciplina e eu vou conseguir, por causa do fuso horário. Eu sei que fica tarde para vocês, mas aguenta essa semana e mais semana que vem, que na outra daí a gente já faz uma hora mais cedo, que vai ajudar vocês, tá bom? E quem não pode, de fato, eu sempre estou gravando as aulas para vocês estarem entrando, tá? Então a gente vai ver um pouco dos aspectos legais e culturais da língua brasileira de sinais. Então, historicamente, acreditou-se que a linguagem do ser humano relacionava-se à capacidade de falar oralmente. Então, o que se pensava? A pessoa ela era compreendida a partir do momento que ela conseguia falar. Logo, os surdos, que de forma natural e sem intervenções clínicas não adquirem essa habilidade de forma espontânea, como os ouvintes, eram vistos como pessoas incapazes e muitas vezes desprovidos da faculdade da linguagem. O que acontece? Antigamente, então, o surdo ele era visto como um ser anormal, como um ser incapaz. Por quê? Hoje, quando você fala, você expressa alguma coisa. Então, quando a gente fala, a gente está expressando algo. Eu só compreendo você a partir do momento que você fala, que eu consigo daí entender aquilo que você está sentindo e tudo mais. O surdo, quando não conseguia falar, ele era visto como um ser incapaz. Muitos filósofos pensavam assim que como ele não fala, então ele não pensa. E não é isso, né? O surdo ele só tem uma maneira diferente de se expressar. E hoje a gente sabe que ele pode se expressar por meio da língua brasileira de sinais. Então, o surdo é aquele que tem alguma deficiência auditiva e ouvintes somos nós, que são aqueles que não temos nenhuma deficiência, que conseguimos ouvir, falar, enfim. E essa questão do oralismo, que foi uma filosofia educacional, ela caiu por terra, porque de fato o surdo, ele não é obrigado a falar, porque não é uma imposição da sociedade. E há surdos que conseguem falar. Por quê? Porque a deficiência, ela pode estar ali no ouvido, mas não no aparelho fonador, né? Vai depender muito de um trabalho ali com fonoaudiólogo e tudo mais. Então, olha só. Então, seu pai não pode escutar? Não, ele é surdo. Oh, que tristeza. Então, você não sabe falar a língua de sinais? Não, não sei. Oh, que tristeza. Então, o que que a Charge está mostrando pra gente, né? É que assim, o surdo é visto pela sociedade como coitadinho. Coitado, ele não sabe falar. Mas ele tem uma língua, que é a língua brasileira de sinais. O ideal seria que todas as pessoas soubessem as línguas de sinais, né? Para que de fato pudessem comunicar com o surdo. Então, por exemplo, a surdez. Diferença ou deficiência, né? O que que é a surdez? Ao nos perguntarmos se pessoas surdas têm uma deficiência, a resposta largamente difundida no senso comum seria que sim. Então, veja só. O entendimento para essa questão da deficiência se dá baseado na definição de que uma deficiência existe quando há um desvio, uma falta, uma falha ou uma imperfeição. Então, nesse caso, qualquer alteração no aparelho auditivo que venha reduzir a audição considera-se nessa perspectiva uma deficiência. Então, aqui a gente tem uma foto do aparelho, né, que a gente fala que é o aparelho auditivo. Por que aparelho auditivo? Porque para você ouvir hoje, você não depende só do seu ouvido externo ali. A gente tem todo ali uma função interna que contribui para que, de fato, a gente tenha audição. Então, a gente tem ali o martelo, o tímpano, né, a tuba auditiva, a cóclea, o nervo auditivo, enfim labirinto, tudo ali vai contribuir para a sua audição. Então, na perspectiva da ciência, o que, que é uma deficiência auditiva na perspectiva da ciência? É algum desvio, alguma falha, alguma falta ali, alguma imperfeição no aparelho auditivo. Isso não significa que a pessoa seja surda de fato, né? O que acontece às vezes é uma perda auditiva ao longo da vida, que isso muito acontece com os idosos. Muitos idosos têm que, depois de um certo tempo, usar um aparelho para ajudar ele ali na função da audição, né? Então, para a ciência, tanto aquela pessoa que nasceu surda, congênita, né? Que é aquele que nasceu surdo, ou aquele que adquiriu uma certa surdez, tem uma deficiência, né? Segundo o GCS, se olharmos a surdez por um viés cultural e não científico, né, não a entenderíamos como deficiência. Todavia, em contexto de dicionários, encontramos surdez como condição de quem não ouve nada ou deficiência física que impede o indivíduo de ouvir. Então, culturalmente falando, a deficiência
a auditiva não é uma falta, uma falha, olhando para a cultura surda. Porque essas pessoas que são surdas, elas podem viver normalmente a partir da sua cultura e da sua perspectiva. Mas no olhar da ciência, ela vai dizer que é uma deficiência, é uma condição de falta, de falha ali no aparelho auditivo, né? Então, deficiente auditivo, mudinho ou surdo. Como que a gente chama a pessoa surda? Surdo. Não é mudinho, não é deficiente auditivo, não é surdo mudo, é surdo. É a pessoa surda, o indivíduo surdo, o sujeito surdo, a comunidade surda, é assim que eles gostam de ser chamados. O surdo tem identidade de cultura própria? Sim, o surdo tem identidade e tem cultura própria. Fazem parte da cultura surda a experiência visual, a língua de sinais, né? Quando a gente fala de cultura, a cultura ela vem com vários aspectos. Por exemplo, a cultura indígena. Aí a gente tem ali o cocar, a gente tem ali o alimento, a gente tem a pintura. A cultura gaúcha, a gente tem a dança, a gente tem as vestimentas, a gente tem a fala. E a cultura surda? A cultura surda ela tem experiência visual, porque o surdo tem a sua visão mais aprimorada, tem a língua de sinais, tem um contexto familiar em que as pessoas têm que se comunicar com ele, muitas vezes é por meio da língua de sinais, tem a comunidade surda, tem a participação em associações de surdos, né, artes visuais, uso de tecnologias, a literatura surda, entre tantos outros elementos, né. Então, esse termo cultura surda se refere, de maneira geral, à forma como o surdo interage com as coisas do mundo, né? Como que é a vida do surdo? Eu já falei aqui para vocês, como que é a campainha do surdo? O surdo não tem campainha? O surdo tem campainha, mas ela não é auditiva, porque não faria sentido para ele uma campainha ser auditiva. A campainha do surdo, ela é visual, é uma lâmpada que pisca, que acende de uma cor diferente, em ambientes estratégicos da casa, para que de fato o surdo compreenda que tem alguém lá na porta. Mas ela não pode ser auditiva, porque auditiva para ele não vai escutar. Então, isso faz parte da cultura surda, são essas adaptações do dia a dia que o surdo tem que fazer diante da sua situação, né? E olha só, há surdos que fazem uso de aparelhos auditivos, sim, há surdos que fazem uso de aparelhos auditivos, que é aquele que geralmente a gente vê ali no ouvido, né? Igual a segunda foto ali, tá vendo? Alguns são menores, outros maiores, né? Esses aparelhos auditivos, eles vêm para ajudar não o surdo a ouvir, muitas vezes ele não vem ajudar a ouvir, principalmente se o surdo é congênito, ou seja, nasceu e tem uma surdez severa bilateral, que seria nos 2 ouvidos. Vai ajudar ele a ter uma maior percepção, digamos assim, das coisas, daquilo que está ao seu redor. Então vai depender muito desse aparelho, se ele de fato vai contribuir para o surdo. O que a gente percebe no dia a dia é que muitos surdos não se adaptam a esse aparelho auditivo. Se sentem incomodados, causa dor de cabeça, sabe? Então, tem alguns que conseguem se adaptar com o aparelho auditivo, outros não, né? Então, assim, tem também aqueles que usam implante coclear. O implante coclear é aquela primeira fotinha ali, ó, que tem o aparelho mais o implante coclear. O implante coclear ele acontece dentro do cérebro mesmo, na cabeça, né? E essa parte é só a parte externa ali, né? Depois a gente vai ver melhor como que isso funciona. É uma outra alternativa de buscar essa questão dessa percepção ou mesmo da audição. O implante coclear, o que dá muito certo é principalmente para as pessoas que ouviam e perdem a audição por situações de algum problema de saúde ou mesmo até às vezes algum acidente, alguma situação assim. E aí perdeu a audição. Então, por exemplo, você está escutando e aí você perde aquilo. É muito difícil para a pessoa que perdeu, né? Ela quer voltar a escutar novamente. Então, é geralmente esse tipo de pessoa que busca o implante coclear, mas também pode ser usado e em alguns casos dá certo, outros não, para adaptação aí em surdos congênitos ou de surdez severa. Surdos oralizados. O que que é o surdo oralizado? É aquele surdo que fala, né? O oralizado é aquele surdo que fala. E o surdo pode falar? Pode, vai depender do surdo e do acompanhamento desde ali da infância, digamos assim, com um pedagogo, com um fonoaudiólogo, para conseguir desenvolver essa fala. Há surdos que conseguem falar? Sim, né? Vai depender de cada situação, de cada pessoa. E aqueles surdos que usam exclusivamente a língua brasileira de sinais, né? Que usam língua de sinais para se comunicar. Esse conjunto vivencia e contribui com a cultura surda, porém cada qual com a sua identidade,
e seus artefatos culturais diferentes. Então, igual eu falei para vocês, olha só, um exemplo ali de campainhas do surdo é essa, né, que tem a caixinha ali, e tem a luz, né, que vai, quando apertar a campainha, vai acender a luz. Esse símbolo ali é o símbolo azulzinho, que tem a orelhinha com risquinho, é o símbolo que identifica da surdez. Geralmente esse símbolo ele vem nos carros, né? Então quando você vê um símbolo desse é porque tem um surdo dirigindo aquele carro. Então esse símbolo é uma identificação do surdo, né? Então geralmente ele em carro, para você em moto, ou seja, em lugares assim estratégicos para que você saiba que ali ou é um artefato, ou alguma coisa voltada para surdez, para o surdo, ou que de fato ali tenha uma pessoa surda dirigindo o carro, né, o automóvel e tal. Abaixo aqui você tem o telefone do surdo, né? Porque, claro que se você falar e ele colocar no ouvido, ele também não vai escutar. Então, qual que é a situação aqui? É a digitação, né? Que seria por meio da escrita que se estabelece a comunicação. Todos os surdos são mudos e fazem leitura labial? Não, tá? Então, como a gente já falou assim, alguns surdos conseguem desenvolver a oralidade, então nem todo surdo é mudo. E leitura labial. O que que é leitura labial? Leitura labial é quando o surdo olha para você e a maneira como você fala, ele consegue entender o que você está falando. Isso é leitura labial. Então, você, por exemplo, você está dando aula para um surdo, conversando com um surdo, você não precisa abrir a boca assim para ele entender melhor o que você está falando. É só ele olhar para você e a maneira como você abre e fecha a sua boca, ele vai conseguir entender o que você está falando. Isso é chamado de leitura labial. Todos fazem leitura labial? Não. Depende daquele que conseguiu desenvolver essa técnica, né? De olhar a boca da pessoa e conseguir compreender o que ela está falando. Então, a oralização, o oralismo, que é forçar, digamos assim, a pessoa a falar, o surdo a falar. Esse período ele teve origem a partir das deliberações de um Congresso Internacional de Educação de Surdos, realizado em Milão em 1880. Na ocasião, os surdos não tiveram a oportunidade de decidir sobre seu processo educativo, e a partir de então, a deliberação foi de que toda a educação de surdos, a partir daí, então seria baseada em um modelo com foco na oralização, deixando de lado a língua de sinais. A oralização, o oralismo, ele foca para que a criança, no seu caminho educacional, ela seja obrigada a desenvolver a fala. Por isso é chamado de oralização, oralismo. Isso surgiu lá em 1880, no Congresso de Milão, em que foi falado assim: não, o aluno surdo tem que aprender a falar. E foi algo que, de fato, não surgiu efeito, né? Porque o que foi percebido é que muitos não, a maioria, né, não desenvolvia fala. E que, de fato, o que hoje a gente tem de perspectiva educacional para o surdo é a educação bilíngue, que ele aprenda português e língua brasileira de sinais. Mas que a língua primeira dele, a primeira língua, seja Libras, né? E que ele aprenda o português na sua modalidade escrita, mas por meio da Libras. O que seria isso, professor? A gente fala de pedagogia surda, né? Que é essa perspectiva. Quando você entra na escola, lá na educação infantil, você aprende o português. Começa lá a ver as letrinhas, os vogais, as sílabas, aí você vai aprendendo português, você aprende a ler, e a partir do português você estuda geografia, história, matemática, não é assim? A pedagogia surda, ela vem nessa perspectiva focada para o aluno surdo, que ele aprenda Libras, e a partir da Libras ele consiga aprender história, geografia e o próprio português na sua modalidade escrita, né? Então essa é a perspectiva dessa educação bilíngue, voltada para a educação da Libras e do português, que é o ensino do português na modalidade escrita e da língua brasileira de sinais, mas também essa perspectiva da pedagogia surda, voltada para esse entendimento do surdo, nesse sentido de conhecer, né, as outras disciplinas por meio da língua de sinais. Os surdos devem ser oralizados para conviverem na sociedade de ouvinte? Não, né? O que a gente sabe é que hoje o surdo ele pode assumir-se como a língua de sinais como sua língua e, de fato, não buscar a oralização. Mas existem, sim, surdos que conseguem falar. Todos os surdos usam aparelho ou fazem implante coclear? Nem todos fazem, né? E nem todos usam um aparelho. Alguns sim, outros não. Depende muito da adaptação e daqueles que querem, de fato, utilizar esse tipo de aparelho, né? Tem alguns que se sentem incomodados, enfim.
Mas esse aparelho de amplificação sonora individual, né, o ASIS, surgiram lá em 1940, que tem como objetivo captar o som do ambiente e conduzi-lo por um canal auditivo que não permite essa passagem naturalmente em função de alguns tipos de malformação. Então ali a gente viu o desenvolvimento desse aparelho auditivo até para o dia de hoje, né? A gente viu como diminuiu, né? Lá 1819 era grande, 1930, 1956, e aí lá em 1958 já deu uma boa reduzida, né? 1964, e ali aqui, até os tempos atuais, agora está cada vez menor esse aparelho auditivo. E o implante coclear, que é o IC, né? É uma prótese mesmo, que contém eletrodos, né? Que conduzem o estímulo sonoro até a cóclea, e nesta realizam a decodificação do som e a transmissão da informação sonora ao cérebro. A colocação do implante se dá por meio de uma cirurgia, porque é um ato cirúrgico mesmo, né? O aparelho, ele é externo, então não precisa de nenhuma cirurgia. Agora, o implante coclear, como o próprio nome já diz, é um implante, né? Ali na cabeça da menina, da criança, ali você vai ver. Essa parte interna ali é o que é implantado dentro da cabeça. E vem ali no aparelho, na cóclea mesmo, né? É um implante, é algo implantado. E essa parte externa, que fica ali, que dá para ver no cabelo da mulher, é o que fica externo, que é o que aparece do aparelho. Então, é um implante mesmo, é um implante coclear, que vem de uma das formas, uma das maneiras que se busca ajudar nessa perspectiva do som, né? Que alguns conseguem ter maior, outros menores. Né? Então, conhecendo e praticando as saudações iniciais e a apresentação pessoal em Libras. Senhores, nós vimos na aula passada o alfabeto manual e aprendemos os nossos nomes, não é? É a hora da gente praticar. Veja só, a Libras é prática, então se você quer sair dessa disciplina com um pouco de prática ou entender um pouco da Libras, precisa me acompanhar, fazer junto comigo. Então a gente vai rever agora o alfabeto manual, depois a gente vai dar sequência um pouco mais da prática e depois voltar um pouco para a teoria para a gente conseguir passar os conteúdos de hoje. Mas revisando sobre o alfabeto manual, a gente viu na aula passada que você pode usar sua mão direita ou sua mão esquerda. Entretanto, a palma da mão tem que ser voltada para frente. Então, olha só, mão direita, A. O A, a gente coloca o dedo polegar do lado. O B, a gente levanta todos os dedos e o dedo polegar na frente. O C, a gente faz o Czinho. O D, a gente fecha e levanta o dedo indicador, ó. D de dado. O E. O E a gente faz uma garrinha, ó, e o dedo polegar fica embaixo dos dedos, como se fosse uma garra. O F a gente levanta todos os dedos, abaixa o indicador e o polegar fica para fora. F de faca. O G fecha todos os dedos, levanta o dedo indicador. G, G de gato. E o H, professor? O H a gente levanta o dedo médio, o polegar fica no meio. E esse H ele tem um movimento, ó, semicircular. H, só uma vez. H. O I, fecha todos os dedos. E aí a gente vai levantar apenas o dedo mínimo. I. O J, a gente fica com a mesma configuração de mão, que é a maneira que a sua mão tá quando você faz o sinal. E a gente faz o J, ó. Faz o ganchinho, J. O K é igual ao H, só que o K, o movimento é para cima, ó. H, esse movimento. E K para cima. L, levanta o dedo indicador e o dedo polegar. M, dedo indicador, médio, anular, ó. Três perninhas. M de Maria. N de navio. Indicador e dedo médio. N. O, fez a bolinha. P, parado, ó. É o dedo indicador e dedo médio. E o polegar fica no meio. Parado. P. Parado. Ó. Se você virar assim, ó, o dedo polegar fica no meio. Parado. P. Q. Todos os dedos para baixo, só o dedo indicador. Q de queijo. R. Levanta o dedo indicador, o dedo médio, cruzou. R de rio. S. Fechou tudo, o dedo polegar fica na frente. T. Abaixou o dedo indicador e o dedo polegar fica para dentro. Ó. T de tatu. U. Levantou o dedo indicador e o dedo médio. U. Abriu. V. Mais uma perninha. W. Levantou o indicador, fez, olha só, um ganchinho, puxou. X. Y. Dedo polegar e dedo mínimo. Movimento. Y.
Z, dedo indicador e fez o Z no ar. Muito bem. E aí a gente viu na aula anterior que a gente foi, cada um pensou no seu nome, né? Eu espero que vocês tenham feito o nome de vocês aí. Como que a gente faz o sinal de meu nome? Meu e o ó, nome. E aí a gente faz a datilologia do nome. O que que é datilologia? A soletração do nome. Então, M, I, L, E, I, D, E. Mileide, esse é o meu nome. Agora você pode ter, não tem o seu nome, né? Ou você pega aqui, ó, configuração de um e U e volta para você, ó, meu nome. E aí você faz a soletração que a gente chama de datilologia. Então veja só, eu tenho aqui uma pessoa que se chama Abel, ó. Meu nome A B E L, Abel. Deixa eu ver quem mais que eu tenho aqui. Ana, meu nome A N A, Ana. Muito bem. GNL, meu nome, ó. Jenniele. Quem mais que a gente tem aqui? Renato, meu nome, Renato, Renato. E a Tainara, meu nome, Thaiana. Então, cada um faz aí o seu nomezinho. Vamos treinar, galera. E a gente tem os números que, na língua brasileira de sinais, o zero. Zero. Aí a gente tem o número 1, dedo polegar para cima. A gente tem o número 2. A gente tem o número 3. A gente tem o número 4. A gente tem o número 5. Olha o número 5. O indicador e o dedo médio. E aí você baixou, ó. Fez um ganchinho, tá vendo? 5. O 6 fez uma bolinha e ó, o polegar para cima, ó, 6. 7. Dedo indicador e o dedo polegar, ó, 7. O 8 é igualzinho o S, ó, toda mão fechada. 8. Igualzinho o S, fechou toda a mão. O 9, ó, faz uma bolinha, só que aí o polegar é para baixo, ó, 9. Fez a bolinha, o polegar ficou para baixo, 9. E aí, o que que a gente tem? Olha, os números ordinais. Que cardinais é 1, 2, 3, 4. E ordinais? Primeiro, segundo, terceiro. Então, como que funciona? Olha só. 1, chacoalhou. Primeiro. 2, chacoalhou. Segundo. 3, chacoalhou. Terceiro. Então, os números ordinais, eles se dão pela sequência que a gente movimenta, tá? Aí, olha só. Para mim dizer a minha idade, preciso de número, né? Então vamos lá. Encostou toda mão fechada no seu peito, é minha, né? O meu, minha. Configuração de mão Y, que a gente levanta o dedo polegar e o dedo mínimo, ó. Vai encostar aqui no seu ombro. Idade. Esse aqui é o sinal de idade. Minha idade. Minha idade. E aí eu vou fazer o número da minha idade. 3, 4. Então, a minha idade, eu, professora Mileide, tenho 3 e 4. Eu tenho 34 anos. Então, qual é a sua idade? Quando eu vou perguntar qual é a idade, eu faço expressão facial de pergunta. Qual a sua idade? Qual a sua idade? E aí a pessoa vai responder: minha idade. Quantos anos você tem? 20. Ah, você tem 42. Ah, não, você tem 31. Qual que é a sua idade? E aí a gente tem os cumprimentos. O oi, olha só. O oi começa com uma bolinha, o o, aí você vem levantando o dedo mínimo. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Ó, sai da sua boca, você abre tudo bem, dedo polegar. Tudo bem. Bom dia. Bom, que é igual o tudo, tá? Bom. Ó, o D. Dia. O D a gente faz a bolinha e levanta o dedo indicador, né? Dia. Bom dia. Boa tarde. Boa. Você pode colocar a mão passiva embaixo do seu braço. Boa tarde. Boa tarde. E boa noite. Boa. A mão passiva que a gente fala, ela fica parada e aí sua mão vem, ó. Noite.
Boa noite. Meu nome vocês já aprenderam, né? Meu nome. Aí você faz a datilologia do seu nome, que é a soletração. Minha idade em Y. Meu sinal. Então, a cultura surda, ela batiza as pessoas, né? Como eu expliquei na aula anterior. Então, em vez da pessoa, toda hora o surdo ficar fazendo a datilologia do seu nome, ele vai te dar um sinal que ele vai te batizar. Que geralmente é algo que ele vai olhar para você, às vezes com a letra do seu nome, às vezes tem alguns que usam alguma característica sua, uma pintinha, ou você está usando óculos, alguma situação, e vai dar um sinal. Então, meu sinal, que esse aqui é sinal de sinal, sinal, meu sinal é esse, ó em E, configuração de mão em E. Então, quem convive com a comunidade surda, né, e que é batizado pelo surdo, já tem um sinal, que é esse batismo. Com licença, ó, os dois dedos fechados, palma da mão voltada para você, com licença. Com licença. Obrigado, os dedos todos fechados. Obrigado. Obrigado. Legal. Olha aqui na bochecha, ó. Legal. Lembra da expressão facial que é legal? É legal. Me desculpa. Olha a configuração de mão. Em Y, aí a gente tem o dedo indicador e o dedo polegar e encosta os 3 dedos aqui no queixo, ó. Desculpa, perdão, né? Cumprimentos em libras. Muito bem. Então, a gente viu sobre o sinal, que quem é batizado já tem o seu sinal. Na aula passada eu falei sobre os aplicativos, né? Deixei lá na plataforma também, que é o Prodif, mas a gente também tem o HandTalk. São dois aplicativos que você pode estar colocando o nome ali e a palavra, né, ou frase, e aí ele vai aparecer para você, e aí você vira de um ladinho, vira do outro, você consegue ter essa interface na plataforma, tá? É bem legal porque ele traz essa interação. Se ele não souber, ele vai fazer datilologia, né? Ele vai soletrar. Mas é interessante para você poder olhar o bonequinho, virar ele e tal. Então, quem quiser baixar no celular ou ter no computador para ajudar nessa compreensão da língua brasileira de sinais, é muito bom. E aí a gente vai entender um pouco da Libras a partir desses documentos oficiais, né? Porque hoje você está aprendendo Libras, você tem que estar fazendo um curso de licenciatura, né? Conhecida como a Lei da Libras. Essa Lei da Libras é a Lei 10.436 de 2002, que ela vai reconhecer de fato a Libras como meio de comunicação e expressão da comunidade surda. Antes dessa lei, outros reconheciam a forma diferente das pessoas surdas de se comunicar, mas não nomeavam como língua. Então, a Libras passou a ser reconhecida como língua em 2002, com a Lei 10.436. E aí, o decreto de 2005, o decreto 5.626, é que ele vai regulamentar essa lei da Libras. E ele vai apresentar o direito da pessoa surda ao acesso à informação por meio da Libras. Então, é o acesso por meio daquela janelinha de acessibilidade, o intérprete nos ambientes públicos e privados, né? Do direito da comunidade surda a ter uma educação bilíngue, aprender o português, mas também aprender a língua de sinais, o atendimento, né, em Libras nesses espaços públicos e privados, e a formação necessária para atuar como professor de Libras e tradutor ou intérprete, entre outros aspectos. Então, dia 24 de abril é considerado o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, voltado para esse grande feito, né, que foi garantido em lei que o surdo tivesse acesso a Libras em diferentes situações. Então, tradutor e intérprete na legislação. No caso da mediação do par linguístico, a gente fala Libras português, o profissional é o tradutor, intérprete da Libras português. Esse profissional ele atua no contexto comunitário para acesso a serviços públicos, como no contexto educacional, jurídico, saúde, mas também em contextos de conferências, artístico-cultural, em mídias televisionadas, entre outros. Então, em 2010, saiu a Lei 2.319, que regulamenta essa profissão, que é a profissão do intérprete de Libras. Então, o intérprete é aquele que vai estar interpretando para a língua brasileira de sinais enquanto a pessoa vai estar falando, né, em diferentes ambientes, em diferentes situações. O intérprete ele vai interpretar para o surdo. E aí a gente tem o tradutor e intérprete, né? O tradutor em sala de aula e intérprete. Então, a tradução ela se refere à dinâmica de traduzir de uma língua escrita para uma língua de sinais ou vice-versa. Ao contrário da tradução, a tradução é, por exemplo, você pega um texto, você vai lá traduzir,
mas o intérprete não, ele realiza essa ação de maneira simultânea. Então, por exemplo, eu estou aqui falando, se tivesse um intérprete do meu lado, ele estaria todo momento ali interpretando em Libras, todo momento ele estaria fazendo sinais para o surdo. É simultâneo. E a tradução não, ela não é simultânea, ela pode acontecer depois, em outro momento. Então, é quando a pessoa, ao vivo, né, fala em uma língua oral, português, por exemplo, e o profissional interpreta ao mesmo tempo. Isso também se aplica para o caso de uma pessoa surda que esteja falando em Libras e o profissional interpreta a fala dele em português. Então, por exemplo, você vai assistir uma palestra e aí a palestra são palestrantes surdos, então eles vão se comunicar em Libras. E você, eu não sei muito bem Libras. Aí vai ter o intérprete que vai dar voz, né? A gente fala que é o que dá voz, que aí ele vai estar traduzindo para o português. Vida de intérprete de língua de sinais. Bom dia, você é o rapaz que faz mímica para o surdo-mudo? Não, não sou. Sou tradutor e intérprete de língua de sinais para surdos. Como eu posso te ajudar? Eu preciso falar com o rapaz que faz mímica para surdo-mudo. Ele está por aí? Então, é aqueles mitos que a gente vinha falando na aula anterior, né? Muitas vezes a sociedade vê a Libras como mímica, como gesto, né? E a Libras não é mímica, a Libras não é gesto, a Libras é uma língua. Então, infelizmente, ainda a gente tem esses mitos. Então, é necessário que a gente perceba essa diferença, né? Que a Libras não é mímica, não é gesto, a Libras é uma língua. E aí a gente tem a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015, a Lei 13.146, que também destaca a diferença linguística da pessoa surda, tratar que oferta educação bilíngue em Libras como primeira língua, e como eu falei para vocês, o português como segunda língua, mas na modalidade escrita, né? Nota-se, portanto, nessa lei também é citado um outro profissional que atuará nessa colaboração com o professor regente, né, que é do atendimento educacional especializado. Nessa lei de 2015, ela vai tratar sobre esse atendimento que se dá geralmente no contraturno, que é o atendimento educacional especializado voltado para a pessoa surda. É geralmente aquele atendimento na língua de sinais, né, voltado para aquele acompanhamento. E aí a gente tem os documentos institucionais dos IFES, né, dos IFs, dos Institutos Federais, que é aquilo que a gente tem em 2020, que foi uma instrução normativa que saiu, que normatiza e orienta sobre os princípios e os procedimentos operacionais de acessibilidade para elaboração de materiais e tarefas didático-pedagógicas na educação à distância, nas atividades pedagógicas não presenciais, no ensino híbrido para discentes com necessidades específicas nos IFs, para pessoa surda, né? Então, a instrução normativa, ela destaca o que constituem barreiras para acessibilidade no ambiente virtual de aprendizagem e os encaminhamentos para atendimento que respeitem a modalidade da comunicação da pessoa surda. Essa normativa institucional é uma normativa que ela vem trazer sobre essa abordagem de aprendizagem mais lúdica e voltada também para os ambientes virtuais de aprendizado, para como que o aluno surdo possa ter acesso a isso também. Então é importante essa perspectiva. E aquilo que a gente vem percebendo é que essas leis, esses decretos são muito atuais, né? Você veja que, por isso que a gente fala que a Libras, o estudo da Libras é muito recente, né? Então, vem lá de 2002, 2005, 2010, 2012, 5 anos atrás, 2020. Então, essa acessibilidade, esses direitos garantidos, são muito recentes, né, em torno da língua brasileira de sinais, do surdo, né? Então, o aluno, ao ser matriculado, ele deve frequentar outros espaços e setores que fazem parte da escola. Sendo assim, restringir o uso ou tradução da Libras apenas na sala de aula contribui para a exclusão do aluno surdo nos mais diversos temas abordados e tratados no ambiente escolar. Sendo assim, é necessário pensar em parceria com outros departamentos e setores, como tornar a comunicação acessível em Libras, como na biblioteca, na cantina, né, no registro, enfim, assim como nos ambientes, nos eventos organizados da escola. Então, quando você tem um aluno surdo, e eu falo assim, a gente vai pensar no aluno surdo quando ele chega até nós, né? Aí, por exemplo, daí que você vai pensar, né, na acessibilidade, no intérprete, enfim. Mas muitas vezes as escolas acabam não pensando nisso antes, né? Outras não, mas veja bem, a biblioteca, né? Por exemplo, as escritas, né? A gente vê
A datilologia tem alguns lugares que já tem biblioteca e embaixo está a datilologia em Libras. Igual para o cego, por exemplo, né? O cego deveria ter ali o braille, para que quando ele encoste ali numa placa, algum lugar, ele possa identificar. Né? Então, essa acessibilidade, ela precisa não estar somente na sala de aula, mas em todos os ambientes da escola. No refeitório, quando ele for, para que ele tenha acesso, de fato, se sentir incluído na sociedade, né? Então é nessa perspectiva que a gente vai pensar da inclusão. Então é interessante pensar que a língua brasileira de sinais é algo novo que se vem, né, pensando nessa questão das leis, das diretrizes, da luta da pessoa surda em busca das suas perspectivas e que ele vem buscando seu espaço. Então hoje a Libras é a segunda língua oficial do Brasil. Hoje a língua de sinais é a língua do surdo. O surdo tem direito de, em diferentes espaços públicos ou privados, ter intérprete, ter essa acessibilidade, isso é garantido em lei, né? Então, são garantias que, de fato, às vezes a gente percebe que muitas vezes é algo que não se acontece, né? Então, por exemplo, ele chega lá num Detran, num DAS, aqui é chamado assim, né? Estabelecimentos públicos, né? Prefeitura, Câmara Municipal, e não tem o intérprete, né? Mas é um direito garantido em lei. Então, hoje, por exemplo, se eu recebo um aluno surdo no Instituto Federal, eu tenho que orientar a família a buscar no Ministério Público, que daí o Ministério Público vai trazer para o IF, e aí o IF é obrigado a abrir um processo para a contratação de um intérprete, que hoje a gente não tem um quadro efetivo, né? A gente tem um profissional efetivo quanto intérprete de Libras. Mas é um direito, né? E nessa aula a gente também viu em relação aos aparelhos auditivos e os implantes cocleares, que são formas de ajudar o surdo numa percepção melhor, né, auditiva. Entretanto, alguns conseguem ser promissor nesse processo, outros não conseguem se adaptar, né, diante do implante coclear e do aparelho auditivo. Pessoal, eu queria também dizer para vocês que lá na plataforma, quando você abrir a sua aula 2, que é aspectos legais e culturais, a gente já está disponível o seu questionário avaliativo 1. Esse questionário avaliativo 1, ele é conteúdo da semana 1 e 2, tá? Ele tem o valor de 10 pontos. Você pode ter 2 tentativas. O tempo para cada tentativa é no máximo 30 minutos. Esse questionário ele é de múltipla escolha, tá? São 10 questões e você tem um feedback imediato, tá? Então, por favor, abram a plataforma. Quem não assistiu a aula passada já tem o vídeo disponível. Vejam os slides, vejam o conteúdo da apostila e respondam o questionário. Não deixe para a última hora, né, para não acabar acumulando atividades para vocês, tá? Essa é a nossa primeira atividade online e o questionário já está disponível para vocês, ok? Agora eu vou deixar aberto para alguma colocação, alguma pergunta que vocês tenham em relação à disciplina. Quem quiser perguntar, pode levantar a mão ou só abrir o áudio, tá bom? Fique disponível para vocês. Boa noite, professora. Boa noite, Claudiano, é isso, né? Pode falar. Isso, eu do Pó de Floresta. É, essa questão da inclusão social da língua da Libras, não seria mais interessante tornar uma disciplina desde o ensino fundamental para começar a ser bem mais fácil da gente interpretar, porque normalmente a gente só começa a estudar Libras quando a gente, por exemplo, faz um curso separado, quando a gente vê alguma dificuldade, é, quando a gente encontra alguém surdo, na realidade. Isso mesmo. É essa perspectiva da pedagogia surda. O ideal é que o aluno na educação infantil, ele já tenha a aula de língua brasileira de sinais. E que essa seja uma disciplina para os ouvintes. Que, por exemplo, você deve ter aprendido lá no seu ensino fundamental inglês, espanhol, que não são línguas oficiais do Brasil. A Libras é uma língua oficial do Brasil. Então, essa perspectiva que a gente fala hoje, da perspectiva da pedagogia surda, é voltada para isso. Para que nós, ouvintes, tenhamos como componente curricular a língua brasileira de sinais, desde o ensino fundamental, para que, de fato, como você vem falando, quando a gente encontrar uma pessoa surda, a gente já tenha uma experiência daquilo e que
de fato, não seja obrigatório, que hoje a Libras, a disciplina de Libras, ela só é obrigatória para os cursos de licenciatura e para os cursos de fonoaudiologia. Todos os demais cursos superiores, ela é optativa. Então, por exemplo, hoje vocês estão tendo a disciplina de Libras porque ela é obrigatória na grade curricular de vocês, porque é um curso de licenciatura. Então, assim, essa perspectiva que você fala é aquilo que a gente vem buscando enquanto luta, né, do surdo, da comunidade surda, dos sindicatos. Mas o que acontece? São lutas políticas, né? O governo, ele. Porque, por exemplo, o governo que tem que buscar o profissional qualificado, levar isso para todas as escolas, né? Então, são lutas políticas, né, de políticas públicas em relação ao surdo. Porque, veja bem, hoje já é garantido em lei. Tem a lei que diz que o aluno, que o aluno que chega na escola tem que ter intérprete, que o surdo que chega nos ambientes públicos tem que ter intérprete. Mas isso acontece na prática? Olha, é muito difícil, né? Então é muito bonito no papel, e é uma luta, por isso que a gente fala que são lutas e são pequenas conquistas, né? Que são ao longo do tempo. E é claro que isso que você está falando é o ideal, deveria acontecer, mas tem inúmeras situações que acabam não proporcionando isso, infelizmente, né? Inclusive, a gente encontra aqui para nossa região do Mato Grosso uma série de dificuldades em relação a profissionais qualificados, porque chega aqui um aluno surdo, a gente tem que abrir um processo seletivo e a contratação de um intérprete de Libras é muito difícil, porque muitas vezes o intérprete de Libras bom, que é aquele que de fato tem a língua fluente, ele já está trabalhando em outra instituição, e o que você vê aqui, às vezes é um português sinalizado, aquela pessoa que fez um cursinho e acha que domina a língua. Então tem essa série de situações que acabam influenciando nesse processo. Mas é claro que eu percebo que é um processo, porque se a pessoa ela tem a disciplina de Libras desde o ensino fundamental, ela vai estar bem fluente. Aqueles que quiserem seguir na profissão podem fazer um curso superior, né? Que hoje tem o curso de letras Libras, né? Para aperfeiçoar, pode fazer uma prova de proficiência, né? Enfim, toda essa trajetória poderia ser mudada, mas são inúmeros fatores que interferem nessa nossa caminhada. Pessoal, mais alguma colocação? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Aproveitem esse momento. Bom, então seria isso. Eu vou deixar essa aula gravada, vou postar para aqueles que não puderam acompanhar hoje. Espero que vocês treinem seus dedinhos aí do que a gente viu sobre o alfabeto manual, sobre os números. Na próxima aula a gente vai praticar um pouco mais, entender um pouco mais sobre também outros aspectos, né? Alguém perguntou da prova? O que seria sobre a prova? Eu acho que estão querendo saber se vai ter alguma prova nesses dias. Acho que seja Não, a isso. única coisa que vocês têm agora, nesse primeiro momento, é o questionário avaliativo online. Esse questionário avaliativo online, ele está disponível lá na plataforma. Mas veja bem, vocês têm lá na plataforma Informações Gerais, vocês têm o plano de disciplina. Lá no plano de disciplina, está escrito todas as avaliações que vocês vão ter, tá? Se você tem alguma dúvida. Inclusive todos os conteúdos que a gente vai ter ao longo da nossa disciplina, que é durante esses 2 meses aí. Então, veja bem, lá no final do seu plano de disciplina, você tem o questionário avaliativo 1, né? Que foi esse que agora foi aberto, da semana 1 e 2, que são os conteúdos da semana 1 e 2. E aí você tem um questionário avaliativo presencial. Esse presencial, ele vai acontecer ali na semana do dia 26 de maio. Esse presencial, vocês têm que conversar com o tutor presencial, que é ele que vai marcar o dia e horário ali para que ele possa aplicar esse questionário presencial, porque ele vai ser feito no polo, mas é só a partir do dia 26 de maio.
Esse questionário presencial, ele é o conteúdo da semana 3, que é da semana, na próxima semana que a gente vai estar conversando sobre esse conteúdo, tá? E aí, lá na semana do dia 2 de junho, a gente tem um questionário online 2. Esse questionário online, ele é conteúdos da semana 4 e 5. Depois a gente tem um outro questionário online, que é o conteúdo da semana 6, que vai ser a partir do dia 16. E mais um presencial, que vai acontecer lá a partir do dia 23 de junho. Então, a gente vai ter nessa trajetória 3 questionários online e 2 questionários presenciais, tá? O primeiro questionário online já está aberto e os outros a gente vai abrindo, então, de acordo com o seu plano de disciplina. E questionário presencial, você tem 2 questionários presenciais, que eles vão estar acontecendo de acordo com o horário, né, e dia que o tutor marcar. O primeiro começa agora dia 26 de maio, então essa semana, dia 26 de maio. No segundo, ele vai acontecer ali no dia 23 de junho, tá? Então, são 2 questionários online e 3 questionários online e 2 presenciais. 3 online, 2 presenciais, que é para somar a sua nota. Seria isso. Prova, só mais para o fim do mês. O Polo Trindade está sem tutor. Olha, nesse caso, quando está sem tutor, tem que encaminhar, né, para a coordenação como que eles vão estar organizando. Porque se não tem tutor, possivelmente eles vão estar se organizando para alguém da coordenação, alguém está indo aplicar essas provas, né? Porque elas são presenciais, então elas precisam ser realizadas por alguém aí da coordenação. Então, se está sem tutor, eles possivelmente estarão se organizando para que tenha alguém responsável pela aplicação das provas. Que, inclusive, essa maneira de avaliação é o próprio plano político pedagógico de vocês, né, que está no PPC, é a coordenação que encaminha para a gente faz essa elaboração. Essas provas presenciais, elas precisam acontecer. Então, se não tiver tutor, possivelmente eles vão organizar uma outra pessoa para estar aplicando essas provas, tá? Eu espero que tudo seja resolvido também. Ok. Mais alguma dúvida? Mais alguma situação em relação à disciplina ou conteúdo? Ok, então. Olha só. Boa. Os dedos ficam porta-boca. Boa noite. Bom sono. Bom, ó, configuração de manhã L. Trabalho. Quem vai trabalhar amanhã? Até amanhã. Não, até semana que vem. Pessoal, obrigada pela aula. Então, uma boa noite, um bom descanso para vocês. A gente se vê na próxima aula, tá? Boa noite, tchau, tchau. Obrigada pela atenção. Bom descanso para vocês, tá?